Olá, boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu sou Robson Cunha, pele clara, cabelos grisalhos, uso um bigode, uma barba, um cavanhaque igualmente grisalhos. Uso óculos com uma maçã arredondada, escura. Estou trajando uma camisa estilo polo, uma cor cinza, grafite, de uma tonalidade escura. Estou com Sandra Santiago, que faz a tradução para Libras. Sandra tem pele clara, rosto arredondado, cabelos castanhos claros, traja uma blusa preta de manga curta. Isso. Bem, nós estamos continuando o estudo da obra da veneranda Joana de Ângeles, no volume 11, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo, dessa vez, 22, onde ela fala a respeito de propriedade. Se pudéssemos fazer uma síntese a respeito do tema, a veneranda, ela mostra a propriedade com a sua possibilidade criadora e também a propriedade de uma forma deturpada pelos homens que o distanciam da espiritualidade, das coisas do espírito. A gente vai ver um pouco mais algumas coisinhas, alguns pontos que a veneranda traz que nos permite talvez modificar a nossa relação com a propriedade, com as nossas posses, por mais humildes que sejam, ver os dois polos, porque tudo é assim, né? Perceber que o que importa é a intencionalidade em tudo, em todos os nossos atos, em todos os nossos gestos, em nossos pensamentos, nas nossas intenções, nas nossas atitudes, e também na nossa relação, né, com os bens materiais, com as coisas da matéria como um todo. Para isso, a veneranda, ela abre esse capítulo com uma passagem, como sempre, de Lucas, uma passagem evangélica, e dessa vez ela traz Lucas no capítulo 16, versículo 13, onde Jesus deixa claro que não podemos atender a dois senhores, né? Ali Jesus nos diz que não podemos atender a Deus e a Mamon. Essa mensagem do Divino Mestre nos alerta para nossa limitação humana na divisão impossível dos nossos sentimentos e trazer uma relação igualitária com os polos. Nós precisamos, sim, integrar esses polos. É nisso que fundamenta o processo de crescimento, o processo de evolução moral, de evolução espiritual, que é o mesmo processo de individuação da psicologia profunda. E quando Jesus nos mostra claramente que nenhum servo pode servir a dois senhores antagônicos, inicialmente excludentes, mas a gente vai perceber que podemos fazer disso enquanto estivermos no segundo mundo da escala evolutiva complementares, né? E a gente vai ver porque nas palavras de Kardec,
E Jesus diz, ou haverá de odiar um e amar o outro, ou desprezará um e se aproximará do outro, mas não poderá servir aos dois senhores. Esses dois senhores referidos pelo mestre é uma metáfora a respeito do materialismo e do espiritualismo. Será que a gente consegue lidar com isso? A gente precisa entender que nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva. E daqui a pouquinho a gente vai perceber por que eu ilumino esse ponto, esse aspecto. A veneranda trouxe Lucas 16, 13, mas eu vou trazer Zaqueu. E no mesmo Lucas, um pouco mais adiante, dessa vez no capítulo 19, nos versículos de 1 a 7, Lucas mostra a passagem de Jesus no momento em que ele encontra com Zaqueu. Vamos nos lembrar um pouquinho que Zaqueu é um coletor de impostos, uma pessoa rica e poderosa, né? E que era mal visto pelos outros por quanto era rico. E Jesus passa, Zaqueu sabe que Jesus ia passar por ali, e ele pequenininho, baixinho, ele faz um esforço muito grande e consegue, né? Chegar num ponto mais alto. Ele queria saber quem era o mestre, quem era Jesus. Jesus percebe que Zaqueu está ali e diz, olha, prepara a tua casa, que eu vou pousar hoje à noite com você. Zaqueu não compreende e desce e prepara a casa e Jesus vai estar com ele, né? Então, a passagem trazida por Lucas vai até aí. Observe que até aí, quando Lucas traz esse trecho da história do mestre, Zaqueu é um homem rico, poderoso, e Jesus diz que vai estar com ele, na casa dele. A população, quando ouve aquilo de Jesus, condena o próprio Jesus. Como pode procurar e pousar na casa de um pecador? Né? Era assim que Zaqueu era visto. O que Jesus quer mostrar com isso? O primeiro ponto é que pecador é um julgamento dos homens que julgam. E o próprio Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. Né? O segundo ponto que a gente pode depreender disso é que se Jesus tinha a capacidade de ver dentro do homem, o homem não chega tanto e só vê por fora e julga com base naquilo que consegue alcançar com as suas vistas materiais e com o seu instinto de julgar o outro, né? E outros aprendizados Jesus nos mostra. Ainda que esse homem seja rico, ainda que seja difamado pela população, ele é um ser, ele é um sujeito, ele é um indivíduo. Lucas só nos mostra até aí. Agora, Amélia Rodrigues, que abraçou a convite da veneranda Joana de Ângeles para ser escritora, né? Autora espiritual, e Amélia Rodrigues aceitou o convite da irmã Joana. Amélia Rodrigues abraça o tema, a temática dos bastidores da vida de Jesus. E ela nos conta com relação a essa passagem que Zaqueu, nesse momento em que está com Jesus em sua casa, ele coloca as suas mágoas para fora, aquilo que sempre o inquietou. E ele diz, Senhor, eu sou rico. Essa parte ainda está no Evangelho de Lucas. Mas eu dou aos pobres uma boa parte. E se alguma coisa me condena, me diz que eu corrijo. Né? Mas em casa, com Zaqueu, Jesus diz a ele que não tem nada a ver. E não tem problema nenhum aquela riqueza dele, porquanto é justa e merecida. Mas Zaqueu se inquietava e achava que tinha
demais, que sobrava para ele, né? Então, Zaqueu, depois dessa passagem com o mestre, ele doa tudo e segue a vida dele. Nós estamos aqui trabalhando o tema da propriedade, né? É isso que Joana ilumina. Agora, vamos ver a propriedade numa questão um pouco mais próxima de nós, né? Isso que nos importa. Para que a nossa relação com a propriedade, com os bens materiais, por mais parcos que sejam os nossos recursos, nós ainda precisamos deles. E é lícito tê-los, né? Mas eu vou trazer mais uma passagem aqui, porque logo em seguida, já no versículos 12 a 16, é exatamente aquela partezinha em que Jesus fala dos talentos, né? Onde um senhor distribui 10.000 talentos e a 3 servidores, 3 servos, um multiplica, o segundo multiplica, o terceiro devolve, né? Então, olha aí, dos tantos ensinamentos que essa parábola, não é somente esse, mas eu vou pegar esse recorte, né? Dos tantos ensinamentos dessa palavra, a gente vê, para a temática de hoje, propriedade, que é lícito ter e dar, e é lícito produzir efeitos, é lícito multiplicar. E Jesus esperava que aquilo que numa interpretação a gente pode usar como metáfora do conhecimento das leis naturais, das leis divinas, dos ensinamentos bíblicos, das palavras sábias do mestre, e a gente tem que transformar isso em atitude qualificada, em ajuda, em qualidade, em caridade, mas também em termos materiais, esse dinheiro o Senhor esperava receber multiplicado, né? Esperava que não fosse investido no banco, mas que fosse produzido bens a partir daquele valor que foi confiado a esses servos. Então vejam que a nossa relação com a propriedade, e aí a gente traz a questão 799 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual seria a contribuição do espiritismo para o progresso da humanidade, e os espíritos dizem, destruindo o materialismo. Mas não é para agora. Não é para agora. Nós precisamos do material, dos recursos materiais, até para bem do desenvolvimento, da divulgação do espiritismo e para o nosso próprio desenvolvimento, na modificação do nosso comportamento. E trago aqui uma passagem do livro Obras Póstumas, onde Jesus dialogava com o Espírito de Verdade, num diálogo fascinante, encantador, e mostra que Kardec não se deixava convencer facilmente, mas o Espírito de Verdade diz, olha, eu virei aqui estar com você, vou lhe acompanhar, e nós nos encontraremos por 15 minutos a cada dia, eu vou lhe ajudar na sua obra, nos seus propósitos, na sua missão. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, mas me diz uma coisa, irás me ajudar também materialmente? O Espírito de Verdade diz, sim. Se eu não viesse a lhe ajudar materialmente, não seria seu amigo. O que importa é a intencionalidade. O que importa é o uso que a gente dá dos bens que temos. O que importa são os efeitos e os produtos dessa, digamos, riqueza. Eu digo riqueza aqui, não é a riqueza material significativa, expressiva e altamente volumosa. Não. Riqueza é qualquer coisa que tenhamos. Até mesmo aqueles recursos que nos permitem adquirir conhecimentos. O que fazemos com os conhecimentos que adquirimos com os recursos, que são resultados de propriedade.
O que fazemos com aqueles recursos que temos, com aqueles recursos que poupamos, né? Aí Joana de Ângeles nos mostra quem verdadeiramente nós somos, né? E antes de aprofundar nesse tema, Joana diz, olha, o homem tem uma estrutura para além do corpo físico. Ela chama atenção. Olhem, não é só corpo, não é só matéria, tem uma alma aí dentro desse corpo. Então, tem duas instâncias, tem dois propósitos, dois vetores, duas vertentes, não é? É lógico que para sustentar o espírito, o corpo precisa estar saudável. Então, é preciso que a matéria seja nutrida pela matéria, mas não esqueça de nutrir o espírito e não esqueça de saber quais são os propósitos desse espírito. E aí a gente vai trazer para a psicologia a figura do si mesmo e do ego. Joana traz essas duas instâncias psíquicas como o si mesmo, o espírito e o ego, digamos que os nossos pensamentos, a nossa consciência. Esse ego que tenta justificar as aquisições materiais, tenta justificar e muitas vezes até estimular a prática do acúmulo de riquezas, né? Egoicamente, quando o ego patológico ou imaturo ou infantil, né? Ele vai acumular para que o sujeito se empodere e possa enfrentar e se expor e comparecer à sociedade, que estabelece como padrões o ter, né? E o ter cada vez mais nos diferencia a partir daí, né? Então, aí o ego vai alimentar esse sujeito e vai justificar e explicar para que não se produza a culpa no acúmulo que esse sujeito vai produzir. Mas veja, se a intencionalidade é me fazer ser visto e respeitado no espaço social ao qual eu pertenço, essa propriedade ela não é saudável. Mas, vamos um pouquinho adiante. Ela alerta que que o nosso espírito é revestido de um corpo somático, que as nossas instabilidades emocionais, elas se transformam, né? E vão ser expressas a partir de enfermidades nesse corpo. O que é que tem isso aí? O apego produz enfermidades, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A estrutura que faculta a aquisição de valores éticos morais ou valores espirituais, né? Joana evidencia isso. Vamos ver o que é que nós estamos adquirindo, qual é a qualidade dessas aquisições, né? A criatura, ela é criada pelo psiquismo divino, consequentemente, ênfase nas questões do espírito, porque somos germe, em essência, de uma vida fadada a 1000 potencialidades, como diz a veneranda. Nós temos uma capacidade infinita. Nós crescemos a cada etapa de desenvolvimento e a cada etapa de desenvolvimento pelas quais nós passamos, nós acendemos a nossa luz e nós vamos descortinando essa essência divina que está em nós, que é o self, né? Então, o viver, a passagem e a vivência pelas experiências vão nos burilando e nós vamos nos aproximando cada vez mais da essência divina que temos e que somos, verdadeiramente somos, porquanto criados por um Criador, né, que nos fez a sua semelhança. A nossa emancipação, ela resulta de esforços para vencer obstáculos. O corpo é um investimento para experiências audaciosas. E o self, que é uma estrutura psíquica trazida pela psicologia profunda, não está presente na psicanálise, e que se opõe, oferece uma atenção ao ego, puxando o ego, né,
para o caminho do bem, para o caminho da essência, para o caminho da individuação, para o encontro com si mesmo. Joana, quando traz essas particularidades do ser humano, ela está intrinsecamente perguntando onde é que está, onde é que os bens materiais se ligam a esse conjunto de características do indivíduo, do ser humano, que percebidamente tem um cunho proeminente na espiritualidade. Onde é que encaixa isso? Então ela descreve o que somos para nos alertar, olha, não sois somente corpo, não sois somente matéria, tem algo mais valoroso e mais importante por trás disso. A matéria retorna ao pó e o espírito permanece na imortalidade, construindo o mesmo e único caminho de si mesmo. Em várias etapas, em várias fases, em várias instâncias, mas a passagem corpórea, ela é sazonal, fragmentada em termos de imortalidade da alma. Né? Então, são experiências necessárias para a evolução do espírito, é um corpo, é matéria, precisamos da matéria, entraremos em contato com a matéria, os recursos necessários para a sobrevivência são recursos materiais, os recursos espirituais nessa fase em que nos encontramos nos servem de apoio, de balizador, de caminho, de luz, de fortalecimento, de inspiração, mas nós precisamos ainda hoje de recursos materiais para dar termo à missão do nosso espírito. Isso precisa ser muito visto. E para que Joana traz isso? Para que a gente veja a relação que a gente tem com essa materialidade e lide muito bem com isso, para não provocar também culpa, como Zaqueu sentia uma culpa terrível. Ele, nos seus relacionamentos, nas suas atividades coletivas, ele sofria porque não era aceito, era rejeitado, não era bem visto e era tido como um pecador. Isso para a psique é destruidor. E é por isso que ele se inquietava. E talvez até o Divino Mestre percebesse isso. Eu vou pousar na sua casa porque sei que sofres. Sofres por conta disso, e as palavras do mestre para Zaqueu são: alenta-te, né? Não é bem assim não, esses recursos são lícitos, né? São dignos. O próprio Jesus, numa passagem que orienta o seu espírito, vá e prega, né? Agora, batei uma porta que se abrirá, e se abrir, diz que a paz do Senhor esteja contigo. Entra e come, porque é digno a todo trabalhador o salário que recebe. Né? O uso que nós fazemos, esse sim é o que nos importa. Quando nós falamos de propriedade, não são somente propriedades materiais. Agora vamos nos aproximar do nosso cotidiano, né? Da nossa vida, da nossa essência, aquilo que está mais próximo de cada um de nós. Como é que estão as nossas relações? Né? O que eu tenho como apego? O que eu tenho que não solto? O que eu tenho que prendo e que mantenho comigo a qualquer custo? Né? E Joana ilumina isso, justifica e explica isso como ações instintuais, ainda derivadas do nosso instinto, porque ainda temos esse componente. Segundo o mundo da escala evolutiva, ainda tem mais 3 aí pela frente, com uma sucessão de reencarnações impossíveis de serem quantificadas. Eu não quero aqui desestimular ninguém, não é esse o nosso propósito, mas que bom que nós temos oportunidades reencarnatórias pela frente, para que a gente possa chegar à santificação, né? Mas Joana mostra que esse apego, ele obedece a essa questão instintual. Ainda está em nós nos apegarmos por diversos fatores, por insegurança, por um sentimento de posse, de propriedade. E esses apegos relacionados aqui, para que a gente não pense que nos apegamos somente a bens materiais,
São as pessoas com as quais nós convivemos, que esquecemos, né, da mortalidade do corpo, porém da imortalidade da alma. São as nossas crenças, são os nossos medos, né? Muitas vezes nós temos medo como patrimônio. Se o patrimônio econômico, financeiro, material é aquele que me assegura a tranquilidade por perceber a capacidade de dar termo ao meu futuro, o medo também, muitas vezes, quando eu me apego a ele serve de patrimônio na medida em que eu, com medo, me retraio, não me exponho, não vivencio, não passo por experiências, não me expresso e simplesmente eu me mantenho, digamos, vivo por mais tempo ou numa situação confortável por mais tempo, porque eu não preciso competir. Eu me escondo muitas vezes em mim mesmo. Né? Então, medo de perder o outro, me apego ao outro, tenho o outro como propriedade, porque não posso perder aquela pessoa. E esqueço que nós somos sujeitos com as nossas singularidades e que nós temos o nosso caminho e que não temos o compromisso sentimental, porque não se promete sentimentos, né? Mas tenho um compromisso com o meu espírito, com a minha alma. Isso não significa que eu sou de alguém, jamais. Mas muitas vezes temos as pessoas dessa forma, né? Então, e Joana propõe diluirmos esses apegos com inteligência e com sentimento. Olha só, instinto é uma fase, sentimento é uma fase que está mais à frente, né? É dela que emana o amor ágape, o amor puro, o amor pleno. Então, assim, instinto, mas nós vamos dissolvendo esse instinto na medida em que nos predispomos e predeterminamos a nos tornarmos pessoas mais sensíveis, desenvolvendo o nosso sentimento. E dessa forma eu vou saindo do apego para as questões existenciais, para as questões do espírito, né? E Joana, ela fala da propriedade categorizando de três maneiras. Ela diz que, em grande parte, essa propriedade resulta de avareza, de ambição desmedida, de atos imaturos e de herança de primarismo, né? Aquela coisa do que eu preciso ter. E esse ter como instrumento para dar termo à minha vida. Até porque materialistas que ainda somos, por estarmos nessa fase, nesse grau evolutivo, nós nos apegamos mais facilmente às questões materiais, porque nos são nítidas, do que às questões espirituais, porque não mensuramos, são intangíveis, né? Não vejo. Esse aspecto material, que ainda é prevalente em todos nós, nos faz recear investirmos nas coisas do espírito e nos desapegarmos das coisas da matéria. Então, em grande parte, resulta desse nosso primarismo, né? Mas a Joana também fala, e aí ela traz a parte positiva do patrimônio, que se justifica quando é uma aquisição digna, como foi a de Zaqueu. E quando deriva esse patrimônio de sacrifício, de habilidade, de conhecimento, de trabalho, de esforço, e também se entende quando para previdências de dias difíceis, previdência da velhice e previdência quando chegada a hora do desencarne. Ela compreende isso, é justo, e que tenhamos esse necessário para a nossa sobrevivência. Ela diz também que compreende o materialismo na medida em que é um insumo para o progresso, né? Essa produção material, essa produção patrimonial, assegura a sobrevivência da humanidade, porquanto requer a presença, o comparecimento do trabalhador, que sustenta a si e a todos aqueles seus descendentes e dependentes
com os recursos oferidos pelo trabalho, os recursos oferidos pela produção, né? Que o capitalismo insiste em nos ver de duas formas, como produtores e como consumidores. É uma outra questão, mas que Joana, ela traz isso muito frequentemente em sua obra, porquanto é aspecto, é causa de sofrimento psicológico o sistema capitalista, que leva o indivíduo à exaustão. Mas no que toca à propriedade, é lícito, porquanto fruto do trabalho, né? É um laço que retém o indivíduo vivo e que assegura a vida física também. É um estímulo esse patrimônio formado com relação a esse aspecto, é um estímulo ao crescimento intelectual, ao crescimento cultural e ao alcance do equilíbrio do bem-estar. O nosso bem-estar depende de recursos materiais, depende de acesso, né? Depende de assistência, depende de suprimento, depende de amparo, depende de uma série de coisas que para fins da sobrevivência do corpo, né? Agora, a Joana também comenta a respeito do risco da posse. É isso que nos importa. Ela questiona como foi que essa aquisição se deu, né? Houve sacrifício de alguém, alguém foi sacrificado para isso? Foi tirado aquilo de alguém? De que forma que esse patrimônio ele é literalmente constituído, né? Mais do que isso, aí é que entra a psicologia profunda, qual é o significado daquele patrimônio para mim? Que significado emocional aquele patrimônio representa para o sujeito, né? É aí que mora o apego, e todo apego produz um risco, e esse apego, além do risco, produz dor e sofrimento, né? Quando do necessário desapego. Já que tudo é impermanente, nada, né, é para todo ou sempre. Quando estamos apegados, eu constituo um vínculo emocional com aquele meu objeto de apego, seja ele o que for, muitas vezes uma pessoa, muitas vezes o poder, muitas vezes aquele patamar de renda, muitas vezes aqueles bens materiais, muitas vezes aquele relacionamento, ou aquela permanência ou presença e aceitação num determinado espaço elitizado da sociedade, né? E a preocupação de Joana também é quando esse patrimônio, esse apego recai como único objeto, né, material. E nos distanciamos dos objetos espirituais existenciais, né? Então, se tivermos esses bens materiais ou objetos de apego como a única razão da nossa existência, nós nos distanciamos daquilo que realmente é valoroso, que são as questões existenciais. O risco também acontece, está presente quando somos dominados ou nos deixamos dominar pelos valores transitórios, né? Aqueles valores atribuídos pela cultura, aqueles valores atribuídos pela sociedade, que estabelece padrões que produzem enfermidades a partir das neuroses. O risco também do apego está na intencionalidade em levar a riqueza e a fortuna com base nos nossos sentimentos mais vis, que é o orgulho e uma vaidade desmedida, nos distanciando do enriquecimento do patrimônio mais valoroso do nosso interior, do nosso eu, do si mesmo, que é onde está a essência divina em nós. Joana, por fim, traz que Jesus mostrou o conflito entre o si mesmo e o capricho do ego, né?
Jesus transitava pela humanidade naquela época e percebia isso com muita clareza. O que do comportamento humano era egóico? E ele olhava, compreendia e não enfrentava, não colidia, não recriminava, mas ele compreendia. Mas ele não silenciava e iluminava o reino de Deus. O que ele fazia ali? Ele estava chamando atenção para as coisas da alma, para as coisas do espírito, né? E Jesus era aquele que dizia: o que importa é onde está o teu tesouro, né? Onde é que está o nosso tesouro? Essas reflexões nós precisamos fazer. Eu tenho mais do que me basta, eu tenho o que me sobra, o que eu faço com o que eu tenho? De alguma forma, o que tenho produz benefícios, né? Onde é que eu deposito o meu tesouro? Onde é que está o meu coração? A que eu estou apegado? Ao reino de Deus ou simplesmente ao reino da terra? Aquele que me coroa a sociedade. Jesus também nos orientava e não nos deixava esquecer de selecionarmos os objetivos existenciais. Quantos seguiram Jesus? Quantos se arrependeram? Quantos largaram tudo? Jesus dizia: não olhes para trás, segue-me, né? Eu preciso enterrar o meu pai, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. O que me prende? A mãe e os irmãos foram buscá-lo, e ele diz o quê? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, é exatamente esse propósito existencial que nós precisamos ver. E olha, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, sinaliza também uma fonte de apego, né? E que nós precisamos incorporar a consolação, nos imbricarmos nesse propósito que Jesus nos trouxe da consolação, que é a imortalidade da alma. É a coisa mais perene, a certeza mais certa, não vou pedir perdão pela redundância, a certeza mais certa das questões espirituais, das questões do espírito para onde nós temos que olhar, né? E Jesus também nos mostrava que Jesus não recriminou a riqueza de Zaqueu, né? Ele validou, legitimou, aliviou a culpa, mas o Zaqueu não se conforma e simplesmente dá tudo e segue o caminho da espiritualização, do seu desenvolvimento espiritual. Ele se desapega, né? É um grande exemplo de desapego na mitologia cristã, vamos dizer assim, né? E Jesus também evidencia a finalidade superior da propriedade. Ele não condenou ricos, mas estimulou esses mesmos ricos buscarem o reino de Deus, né? Jesus nos trazia que somos seres inteligentes, nós gozamos de saúde, temos memórias e aptidões gerais, e isso nos constitui recursos valiosos. Muitas vezes isso nos basta, mas nós não olhamos para isso. Isso deve ser utilizado para bem do espírito, e utilizado com sabedoria a fim de nos ajudar a dar conta da aplicação que esses recursos foram feitos. Nós temos recursos materiais que estão nesse corpo, e isso não é à toa, não é apenas para permitir que esse corpo goze dos prazeres vãos, efêmeros, passageiros, imediatos da carne e da matéria. Mas esses recursos, que são verdadeiros patrimônios, precisam contribuir significativamente para a evolução do espírito, para a evolução da alma, né? Então é isso que, na verdade, nós precisamos ver.
Eu não sei se tem alguma... boa noite, gosto muito dos seus estudos, Joana, me fazem bem. Eneida, de Maricá, no Rio de Janeiro, boa noite. Eu não sei se tem alguma pergunta por aqui. Bom, Sandra Maria da Silva Ferreira, tem criaturas que têm apego do seu próprio corpo, pois que o nosso corpo é emprestado. O que Joana nos diz sobre esse apego? Nenhum apego. Nenhum apego é saudável. É, nenhum apego. Nenhum apego. Eu não diria que se trata de uma falta de fé, mas o apego é um investimento de energia psíquica, digamos que além do que seria ideal, adequado e justo, direcionado a um objeto qualquer. Objeto, para a psicologia, não é um objeto material. Né? Objeto é aquilo que é destino da energia psíquica. E o apego é uma energia psíquica. Por uma razão qualquer, eu me apego. Ou para suprir uma perda que muitas vezes eu não sei, ou para suprir uma necessidade, uma carência, ou para me fortalecer, ou para me autorizar a sentir-me aceito e validado. Né? Então, ainda que apegado ao corpo, eu não sei se a Sandra se refere àqueles que fazem uma apologia, né, que trazem o padrão apolíneo, o padrão de Apolo no cultivo da beleza, né, da beleza física, mas ainda que qualquer tipo de apego. Eu preciso sim cuidar bem, isso não é apego, isso é cuidado, isso é autorresponsabilidade, é autodesenvolvimento e mais, fruto de uma autoconsciência. Eu preciso cuidar do corpo porque esse corpo, ele tem um aparato que permite impressionar o espírito e somente através desses recursos que nós temos no corpo, recursos materiais, impressionar o espírito com os efeitos das experiências que nós vivemos, porque é dessa forma que o espírito, impressionado pelos efeitos da experiência vivida na vigília, encarnado, é que o espírito, impressionado pelos efeitos dessas vivências e dessas experiências, ele evolui. O corpo tem essa propriedade. A outra é de ser a expressão somática das nossas emoções. Né? A terceira seria permitir que o espírito se expresse, né? A alma se expresse. Então, a alma vem de ânima, né? Muito embora para a psicologia analítica seja um arquétipo feminino no masculino, a alma vem de ânima, e é o feminino que dá alma. É o feminino que anima. Quando nós estamos desanimados, na verdade, nós estamos sem alma. Então, a alma precisa se expressar e o corpo, enquanto matéria, ele serve de propriedade para que o corpo verdadeiramente se expresse. Né? Eu não sei se eu consegui responder a Sandra, mas nenhum apego é alguma coisa positiva. Tem também pessoas que têm um trabalho voluntário em uma instituição e têm um apego àquilo que faz e que ajuda demais e que ajuda demais ninguém. Esse finalzinho eu não consegui entender. Mas assim, eu também vejo isso, Sandra. Eu vejo que mesmo no campo da voluntariedade existe apego. Eu vejo muitas pessoas apegadas a uma, digamos assim, a uma função dentro da seara espírita. Pasme, né? Pareceria um contrassenso a um paradoxo, né? Como o espírita pode estar apegado ao poder dentro de uma instituição espírita? Acontece. Sabe por quê? Porque
Nós estamos nesse grau evolutivo, não tem nada de errado. Não vamos julgar e condenar e entender que aquele sujeito está errado, não. É o momento dele, é a fase dele. E nós nos apegamos muitas vezes também a essas funções da caridade, né? E a gente não quer liberar isso para nada. É um sujeito que assume inicialmente uma coordenação num trabalho voluntário e se apega, né? E quando a coisa, o trabalho cresce, que porventura, né, outras pessoas precisam ser remanejadas, é um sacrifício muito grande para aquele sujeito conseguir se desligar, entende? Quando nos apegamos, nós deixamos de ver outras tantas possibilidades. E o trabalho para a saúde do ego é o desprendimento. Nós precisamos nos desprender das coisas, atuar, viver sem esses vínculos emocionais patológicos, digamos assim. Compreender que tudo que usamos, que nos chega, que nos é concedido, é por empréstimo. Nada é nosso. Nada é nosso. Absolutamente nada é nosso. Nem ninguém é nosso. E nem as relações são para sempre. Então, eu preciso fazer da minha vida o aqui e agora, porque no aqui e agora eu tenho. No aqui e agora eu posso usar. Então, se isso é passageiro, eu preciso imprimir uma qualidade nas minhas relações. Eu preciso imprimir uma qualidade no uso dos recursos que o Criador me concedeu. E se me concedeu, com certeza não foi para uma finalidade de alimentar ego de senhor ninguém. Se me concedeu, foi para que eu possa fazer um uso que frutifique, que alcance outras pessoas, de alguma forma. Primeiro, os meus primeiros, os mais próximos, né? E os próximos, e os próximos. E muitas vezes a gente vê que o trabalho cresce e chega um pouco mais distante, e que os nossos recursos se multiplicam e que tudo cresce e se avoluma, porque os nossos recursos cresceram e se avolumaram. Quando Jesus traz a parábola dos talentos e que condena aquele que não fez render os frutos, né, os derivados daquilo que lhe foi confiado, Jesus também, é uma outra análise, estava mostrando, né, como posso confiar alguma coisa a você e você não fazer frutificar. Então veja, o Senhor volta e pede de volta aquilo que ele confiou aos seus servos, aos seus trabalhadores. Então veja a impermanência aí, né? Ele dá para que produza frutos, mas ele volta para colher. O Pai nos deu para que os frutos, através de nós, se produzam. Então eu não posso fazer desse patrimônio uma coisa exclusivamente, né? E semear no universo, semear para Deus é algo impressionante, porque a gente percebe que nunca falta, nunca falta. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente faz, quanto mais somos desprendidos, mais nada nos falta, entende? Então, tá aí também a mensagem de Joana, olha, você está apegado a quê e de que forma? Como é que você constrói as suas coisas? Né? Qual é a intencionalidade que está por trás disso? Porque, e pode até vir a faltar, porque assim, ó, se tudo é polar, né? Dia, noite, sístole, diástole, expansão, retração, bem, mal.
É preciso que nos lembremos que a polaridade do patrimônio, não é? Riqueza e pobreza. A pobreza nada mais é do que consequência do uso indevido, inadequado, egoísta da riqueza, né? E que se não for nessa vida, a gente vai transitar pelo polo, se transitar pelo polo da pobreza for necessário para o burilamento do espírito, para que o espírito modifique o seu padrão, o seu olhar, para que ele reveja seus valores. Nós estamos aqui para isso. O crescimento do espírito, a autoiluminação, ela produz naturalmente uma alteração nos nossos valores, nos nossos padrões. Nós nos tornamos pessoas mais seletivas. Aquilo que nos importava na adolescência deixou de importar na juventude e passou a não importar mais de jeito nenhum na idade adulta. E os nossos valores são diferentes, tá? E precisam ser diferentes, mas também não a fórceps, não de qualquer jeito, tá? Me parece que tinha uma perguntinha que foi colocada e para a continuidade da nossa fala, pronto. Dimas, uma pessoa pela qual nós aprendemos ao longo da nossa caminhada, tem um grande apreço, muito participativo e ajuda muito na compreensão daquilo que é trazido e colabora não só com a nossa proposta, mas com a reflexão para todos, né? E lhe sou muito grato, Dimas. Quando a construção de nossos bens é criada com muito esforço e muito tempo, aí temos dificuldades até em utilizá-lo adequadamente para nosso bem-estar. O desejo de deixar como permanente a herdeiros é uma questão cultural e é uma questão legítima, né? Observe que, de qualquer forma, não há aí uma preocupação em manter para mim, em impedir os meus herdeiros que usem, né? Pelo contrário, muitas vezes nós construímos mesmo para os filhos, para os nossos descendentes, né? Nós abdicamos de muita coisa. Tem uma questão muito cultural nisso, né? Os europeus, eles têm uma mentalidade, um modelo diferente do latino. Eles usam tudo que conseguem auferir, né, os seus recursos, e fazem seguro para deixar os seus herdeiros, os seus descendentes tranquilos. O latino não, né? Geralmente o latino, muitas vezes ele não usa para deixar que os seus descendentes venham a usar. É lógico que não é uma regra geral, tem sempre uma exceção, eu falo aqui do que prevalece, da prevalência, né? Tem um componente cultural. Mas observe, o que seria excessivo aí? O que nós chamamos de abnegação. Quando a gente ouve um pai abnegado, uma mãe abnegada, a abnegação é a negação do si mesmo. Isso não pode acontecer. Isso não é caridade, isso não é ajuda. Negar-se, né, para bem, isso não redunda em ajuda. É preciso que nos respeitemos, que nos atendamos, que nos desenvolvamos e que usemos aquilo que nós precisamos usar, até mesmo para potencializar a nossa ajuda. Mas negar a si mesmo e muitas vezes viver a vida não vivida nossa, num outro, a abnegação não é não vamos nos apegar, mas também não vamos nos negar, entende? É preciso que a gente encontre sempre, em todas as instâncias da vida, em todas as temáticas, o caminho do meio, o equilíbrio. É esse o propósito, de sairmos dos polos, não ficarmos apegados, ficcionados nos polos. É preciso que nos desprendamos para que a gente possa transitar muito bem entre os polos e alcançarmos o equilíbrio, né? Então, assim, a construção dos nossos bens, elas devem servir. Eu gostaria muito de deixar bem claro que quando nós falamos bem e quando Joana traz a propriedade, ela não está falando dos ricos, nem dos pobres. Ela está falando dos valores materiais e dos valores espirituais.
ela está nos convidando a reflexionarmos aonde é que está o nosso coração, para onde estamos destinando o maior quanto de energia psíquica, qual é a intencionalidade na acumulação. É isso que Joana problematiza nesse capítulo, propriedade. Jamais aqui falando de ricos e de pobres. Até porque isso também é a coisa mais efêmera que tem, né? Já dissemos aqui, porque nada é permanente. Porque tudo nos é dado por empréstimo. Tudo nos é dado por empréstimo. O Espírito não leva absolutamente nada, não continua com nada. É por isso que nós precisamos saber como usar tudo o que recebemos por empréstimo. E jamais nos cegarmos a ponto de não enxergarmos o outro, né? E não somente nas suas necessidades expressadas e verbalizadas, mas nas suas necessidades, o outro nas suas necessidades percebidas por cada um de nós, né? A caridade moral e a caridade moral e a caridade material são caridades. A caridade material é a mais fácil de todas. Eu simplesmente meto a mão no meu bolso e tiro aquilo que porventura encontrar, ou parte daquilo, e dou, né? Mas não nos esqueçamos também do patrimônio espiritual que eu posso partilhar e levar ao outro. E talvez isso tenha o maior valor, é estar presente junto a uma família que perde um ente querido, é estar presente em alguém que passa por uma dificuldade, é estar presente muitas vezes, ceder o tempo e os ouvidos e o coração para aquecer e acolher aquele que parece sem rumo, sem caminho, sem encontrar possibilidades e que se sente completamente incapacitado de dar continuidade, de dar termo à sua vida, né? Então, é preciso que saibamos que nós temos um patrimônio muito, nós já temos, é de série, é de todo ser humano. Nós temos um patrimônio riquíssimo, que é a capacidade infinita de produzir possibilidades. Quando Deus disse, e Jesus nos traz que somos criaturas do Criador e que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, e porque somos mais importantes do que um pássaro que é alimentado pela natureza, Jesus sabia, não é que receberíamos tudo dos céus, mas é porque já somos seres construídos com todos os recursos capazes de produzir, de construir as alternativas que não tenhamos, que não vejamos, para que a nossa missão, o nosso propósito tenha termo. Então, quando sabemos estar amparados pelo Pai, pelo Criador, esse amparo não é passivo, não nos remete, nem pode nos permitir a ideação de que sou amparado e posso permanecer na passividade, não. Eu já sou amparado desde que o meu espírito foi criado pelo Criador, porque eu já reúno todas as condições para o exercício da minha autonomia. E é esse o meu maior patrimônio, é aquilo que Deus instalou de série em todos nós, seres humanos. Né? Porque temos a consciência, porque temos o recurso da inteligência, da capacidade de discernir, de uma estrutura cerebral que nos traz funções superiores e que nos diferenciam. Porque posso discriminar, eu posso julgar, eu posso escolher, eu posso diferenciar, eu posso decidir. E essa capacidade de exercer essas 5 funções é que me permite dar termo a tudo aquilo que aparecer diante de mim. Esse é o meu maior patrimônio. E outra coisa, com esse patrimônio espiritual, existencial, nós podemos produzir até patrimônios materiais, né? Mas do patrimônio material nós não podemos
simplesmente produzir o patrimônio espiritual. Não é isso? Ah, acho que a Ana Tereza tem alguma coisa aqui, né? Boa noite a todos. Desapegar é um grande desafio. E Joana é mestre em nos falar da impermanência de tudo aqui na Terra. Exatamente, Ana. Feliz daqueles que confiam nisso e que se permitem isso, né? A se desprender, a se desapegar, sabe? O que mais dizer, né? O desprendimento é o melhor mecanismo de evitar dor e sofrimento. O desprendimento é um facilitador do progresso moral e espiritual. Ser desprendido nos faz caminhar com leveza na vida, né? Muito leves, porque faz com que deixemos ir os pesos da mochila que carregamos nas nossas costas. A propriedade trazida por Joana nesse capítulo foi uma proposta de reflexionarmos sobre os objetos do nosso apego, né? E também de nos alentarmos, porquanto nos é lícito e necessário para o progresso espiritual a riqueza, os recursos materiais são importantes e necessários para o nosso crescimento. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um. Jesus venha irrigar para que essas sementes venham dar bons frutos. Fiquem com Deus.